Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Nossa saudação fraterna, você que nos acompanha aqui no Estudando o Livro dos Espíritos. Seja muito bem-vindo. E nós vamos hoje continuar examinando do princípio vital e vamos tratar de um assunto muito interessante, a vida e a morte. As perguntas 68 a 70 de O Livro dos Espíritos. E nós temos conosco hoje as nossas intérpretes para Libras, nós vamos apresentá-las e fazer também a audiodescrição. A Andréa Beatriz, ela é intérprete de Libras da Comunhão Espírita de Brasília, integrante de grupo de estudos e equipe de intérpretes da CONCEB. A Andréa é uma mulher de pele clara, o cabelo é um pouco louro, tem um óculos, o aro do óculos é escuro, mais para marrom, né? E ela está vestindo uma blusa preta. Bem, nós temos também conosco a Nívia Maria, que também é intérprete de Libras da Federação Espírita de Pernambuco, do projeto Escutatória, e é integrante do grupo também de estudo e equipe de intérpretes da CONCEB. A Nívia Araújo, ela é uma mulher morena clara, tem o cabelo preto e também está usando uma blusa escura, blusa preta também, né? Como é normal os intérpretes utilizarem. Então, nosso agradecimento aí por essa oportunidade de estar juntos nessa atividade. Muito bom, é com satisfação renovada que nos encontramos hoje para mais uma noite de estudos, estudando o Livro dos Espíritos. Nós damos as boas-vindas ao Carlos, aos intérpretes, e também anunciamos a nossa convidada, já conhecida de vocês, que é Marlene Gonçalves, facilitadora de grupos de estudo do ESD e EAD, membro da equipe do Departamento da Área de Estudo da USE, de Ribeirão Preto e também da USE estadual. Antes, Marlene, de ouvirmos os seus cumprimentos iniciais, vou fazer a audiodescrição do Carlos e também depois, logo na sequência... Isso, tá bom. Tá bom. E na sequência eu também te descrevo, tá bom, Marlene? O Carlos é o nosso companheiro aqui na apresentação. Ele está hoje com uma blusa cinza, muito elegante, também usa óculos. Os cabelos são grisalhos, a tez branca, né? E Marlene está de preto, com um casaquinho, porque lá em São Paulo tá frio, né? Também usa óculos, cabelos cacheados, pretos, com uma blusa com alguns detalhes em branco na gola. Então, Marlene, seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Cris. Boa noite, companheiros. É um prazer estar aqui com todos vocês nessa noite de estudo. Prazer estar com vocês e também com os nossos ouvintes internautas. Boa noite. A Cris Drux é a nossa companheira aqui na apresentação, vocês todos já conhecem, mas ela também é uma mulher de tez clara, os cabelos já estão assim grisalhos também, como os meus, não é? E usa óculos, o aro do óculos é fino e também é escuro, né, mais para marrom. E nós temos também conosco hoje Cleidson Ramos Omido, que é trabalhador da área de estudo do Espiritismo e coordenador do estudo da Revista Espírita da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, é facilitador do estudo sistematizado da doutrina espírita, do estudo aprofundado da doutrina espírita, no Centro Espírita Caminheiros de Jesus, lá em Mato Grosso do Sul, né? O Cleidson é um homem de tez também clara, os cabelos estão mais para preto, não estou vendo grisalho não, hein? E o óculos também, com a armação também escura, e a blusa dele me parece ser uma blusa azul,
tem umas listrinhas assim na gola branca e também na abertura da blusa tem essa listrinha compondo, fica muito elegante e bonito também. Então, gente, é uma satisfação muito grande, Cleidson, contar com você aqui conosco hoje também. Obrigado, Campestre, é uma satisfação nossa, né, estar aqui com esse grupo de estudo e esperamos ter uma noite bem proveitosa. Muito bom. Então, sem mais delongas, como diríamos no pretérito, vamos seguir para o nosso estudo. Para Marlene, a primeira questão. Marlene, qual a causa da morte dos seres orgânicos? Bom, então a gente vai fazer uma rapidíssima retomada aí do estudo da semana passada para falar brevemente o que é um ser orgânico, para entender qual seria a causa da morte, né? Vamos lembrar aí que o Kardec colocou um comentário logo no início do capítulo, explicando para nós que seres orgânicos seriam aqueles que trazem em si uma fonte de atividade íntima, são aqueles que nascem, crescem, reproduzem, morrem, são providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida. Então, esses seriam os seres orgânicos. E a gente viu também, né, que esse corpo material, ao se constituir a partir de combinação da matéria, que a gente viu que tem o princípio vital, né, que dá como uma força motriz que dá um disparador. Aí esse ser orgânico, então, vai desenvolvendo esse fluido vital, e isso vai sendo responsável por essa vida do ser orgânico. Com base nisso, Kardec pergunta, bom, então qual é a causa da morte? A pergunta que a Alice me trouxe aqui. E os espíritos vão responder de uma maneira muito direta, eles vão dizer esgotamento dos órgãos. E aí, então, a gente vai retomando isso que eu acabei de dizer. Como é que a gente entende isso? Se o ser vivo é aquele, né, que tem na matéria, aquela combinação que constitui a matéria, composta também pelo princípio vital, né, que vai possibilitar, graças ao funcionamento dos órgãos, a ação dos órgãos, esse desenvolvimento, quando isso esgota, né, por ser matéria, justamente, ele vai sofrendo as vicissitudes aí da matéria, quando ele para de funcionar, o que acontece? Se extingue, então, essa vida, esses órgãos se esgotam e a vida se extingue. Essa é a causa da morte, segundo os espíritos. Muito bom, Marlene. Cleidson, a morte pode ser comparada com a cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Campete, se me permite fazer também como a Marlene fez, que nós estudamos na semana passada, né, seres vivos, como que acontece. E aí, hoje, é interessante, nós vamos estudar a morte, a vida, depois da vida, a morte. E aí estamos quase encerrando o primeiro livro do Livro dos Espíritos. Porque isso. Depois da morte, o que acontece? Aí vem o segundo livro, o mundo espiritual. O que acontece no mundo espiritual? Então, é uma lógica, né? A gente vê uma lógica em Kardec fantástica, mas ainda se nós olharmos, fala assim, bom, então vamos estudar a morte. Depois disso, não seria, então, a entrada no mundo dos espíritos, no mundo espírita, mas tem ainda mais um trechinho a ser estudado, que vão ser estudados na semana que vem, instinto e inteligência. E aí dá a impressão que está deslocado. Dá a impressão. Se nós não olharmos a obra como um todo, né, então vamos ver que esse primeiro livro é a Gênese. Quer dizer, criação de Deus, criação do mundo, criação dos homens. E a Gênesis diz assim, né, que Deus fez o homem do barro. O que é isso? Matéria. Insuflou suas narinas o hálito da vida. O que é isso? Princípio vital. E depois ele coloca assim, que fez o homem à sua semelhança. E aí as pessoas, né, porque não conseguem ver Deus, vê a si e criam Deus com perna, com braço. E essa semelhança vem de onde? Então, aí vem a ligação do que nós vamos estudar na semana que vem, com a primeira resposta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? O que é? Inteligência suprema. E aí, no próximo capítulo, para ele encerrar, para ele deixar bem claro que vem da matéria, que tem o princípio vital, e a semelhança é na onde? Que é exatamente porque nós temos a inteligência, que não é suprema. Então, essa semelhança, né, imagem e semelhança, é o tributo do espírito, que é a inteligência.
Então, ele vai deixar bem claro antes de ele fechar a Gênesis. É fantástico essa ideia, essa condução que ele tem. Né? Então, agora, cara, vou repetir só aquela pergunta, né? A morte pode ser comparada à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Né? Então, a resposta diz o seguinte: sim, se a máquina está mal montada, ele cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. E aí ele faz um comentário lá na questão 70 a respeito disso ainda. Ele fala o seguinte, que os órgãos reagem uns sobre os outros, interagem. E isso cria uma harmonia. Quebrada essa harmonia, o funcionamento cessa. Como o movimento de uma máquina cujas peças se desarranjaram. Então, o comentário Kardec faz esse comentário, e aqui tem uma parte bem interessante que ele dá um exemplo, e é em cima desse exemplo que a gente vai trabalhar o raciocínio. Né? Por exemplo, se um relógio gasto pelo uso, ou que sofreu um choque por acidente, mesmo tendo força motriz, fica impossível de pô-lo a andar. Então, a resposta diz assim, sim, funciona como se fosse uma máquina. E aí a gente tem que entender que máquina que é essa. Porque quando eu estou parado aqui, nesse momento, eu não estou dando nenhuma informação para o meu corpo consciente. Mas está ocorrendo uma série de situações automáticas. Isso aí é como se fosse o funcionamento de uma máquina. Né? Então, está comparando. E aí ele falou o seguinte, que pode dar problema com o uso, o gasto pelo uso, ou se sofre um acidente, um choque. O que é esse gasto pelo uso? É interessante que quando todos fizeram a descrição, né, de cada um de nós, todo mundo falou, usa óculos, usa óculos, usa óculos. Será que está na moda? Todo mundo quer usar óculos, né? Então, se nós pegarmos o olho, ele tem uma lente chamada de cristalina, uma lente convergente. E essa lente, ela vai, como toda lente, ela vai ajustando o raio de curvatura para deixar a imagem lá na retina. E ela tem que ser bem flexível. E com a idade, essa não é mais tão flexível, em torno dos 40 anos. E aí nós temos que adaptar-nos usando óculos. Aquela idade que a mão da gente começa a voltar, para tentar focar o objeto. Então, aqui está um exemplo claro que, pelo uso, vai acontecendo um certo desgaste. Né? Então, demos um exemplo aí, poderíamos dar outros exemplos aí de processos metabólicos. Mas ele continua dizendo, sofreu um choque por acidente. Então, se nós lêssemos aqui, poderíamos pensar, se eu estiver, por exemplo, dirigindo, bater um carro, vai ser um choque, eu vou danificar a máquina, né? Isso aí todos nós sabemos. Mas nós, como espíritas, né, devíamos tomar um cuidado um pouquinho maior, porque quando nós falamos desse choque, vamos pensar no sentido um pouquinho mais amplo. Olha só o que Emmanuel nos diz no livro Pensamento e Vida, no capítulo 28. Toda emoção violenta sofre o corpo, que os corpos sofrem, é semelhante a uma martelada forte sobre a engrenagem da máquina sensível. Olha lá, Emmanuel vai falar exatamente disso. Cada emoção violenta, aquelas pessoas explosivas, nervosas, cheias de confusão, cada reação nossa dessa, segundo Emmanuel, é uma martelada forte sobre a engrenagem dessa máquina sensível. Então, nós temos essa máquina, nós estamos judiando às vezes dessa máquina. Toda aflição ameaçada, quer dizer, mimos, reclamações, é como ferrugem destruidora para essa máquina, prejudicando-lhe o funcionamento. Sabe-se hoje que toda tensão mental acarreta distúrbios no processo físico. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa nossa máquina, né? Porque estamos dando marteladas nela e quanto tempo ela vai durar. E não é à toa, né, que nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, uma mensagem, né, de Hahnemann a respeito de bem-aventurados que são brancos e pacíficos. Porque sabemos que ele trabalhou com energias sutis, Hahnemann, né? E aí ele vai dar uma mensagem no Evangelho exatamente falando a respeito do ódio, a respeito da cólera, né? Nos advertindo que tão mal faz isso. Então, realmente, nós temos que entender como uma máquina, mas uma máquina bastante sensível, que nós recebemos e vamos ter que prestar conta dela.
Maravilhoso, Gleidson, principalmente as suas considerações aí sobre esse processo de manutenção da nossa máquina, né? Vamos cuidar dessa manutenção com muito carinho. Agora, para Marlene, vamos desdobrar para o comentário da pergunta 70, que depois a gente vai se debruçar sobre ela também. Mas no quarto parágrafo, Marlene, dessa pergunta 70, no comentário, Kardec usa um aparelho elétrico como imagem da vida e da morte. Você poderia comentar, por gentileza? Isso. Então, lembrando que a gente está focando agora nesse capítulo, nesse aspecto material, né? Basicamente o material. E é interessante que ele traz, então, ele falou de uma máquina, né? Aquilo que o Gleidson acabou de comentar, mas aí ele vai além, ele está falando de uma máquina mais além, uma máquina que é movida pela eletricidade, uma máquina elétrica, né? E aí, nessa analogia que ele faz, fica mais interessante e a gente consegue perceber o fluido vital aí. Então, o Kardec vai dizer que num aparelho elétrico, né, tem a imagem exata da vida e da morte. Então, ele faz essa analogia. Nesse aparelho, como em todos os corpos da natureza, tem a eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Então, vamos pensar, a máquina, como é que ela vai funcionar? Você liga ali na tomada, você põe uma pilha, você está injetando, né, uma energia ali para fazer aquela máquina funcionar. E aí ela funciona, aí você pode dizer que o aparelho está vivo. Quando cessa essa causa, você tira da tomada, tira a pilha, o que acontece? Ele para de funcionar, embora todas as peças, né, estejam ali, estejam todas bem posicionadas, mas elas param de funcionar. Então, é como se a gente, fazendo uma analogia aí, é como se a gente, né, vivendo, precisa continuamente desse fluido, né, dessa energia que vai colocando em movimento. E até fazendo uma outra analogia, um parênteses aqui, é como se fosse com a alimentação, com a vida, né? Quando a gente nasce, a gente não recebe já o pacote, você vai viver né, com esse X de alimentação. A gente tem que comer todo dia, a gente tem que se alimentar. A nutrição, ela é como uma força reparadora para a vida. Então, é um exemplo, uma analogia do corpo ali precisando da alimentação. Vamos pensar que outro aspecto necessário é esse fluido, né? Agora, ele vai funcionar como numa máquina elétrica, porque ele tem os circuitos para ir percorrendo para fazer aquela máquina funcionar. Se eu corto, né, um circuito, se eu tiro um espaço onde aquele fluido vai andar, ele para de funcionar, ele né, aquela máquina não funciona mais. Então, a gente pode pensar e entender dessa maneira, a gente está funcionando porque a gente está ligado, a gente tem esse fluido que nos mantém, além, claro, do aspecto espiritual que a gente vai começar a ver depois, né, que vai tocando e vai possibilitando essa vida. Então, e Kardec vai concluir, os corpos orgânicos são assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos nas quais a atividade desse fluido vai determinar o fenômeno da vida. Cessou essa atividade, e a gente já viu que é por conta do esgotamento, né, da quebra do circuito, cessou essa atividade, aí a gente tem a morte. Muito interessante. Cleidson, antes de fazer a seguinte pergunta do Livro dos Espíritos, nós temos uma questão aqui apresentada por Letícia Cardoso. Ela diz, pessoas que nascem aparentemente sadias e com pouco tempo de vida adoecem sem tanta complicações e logo desencarnam. A doença que causou a desencarnação vem de uma encarnação passada? São várias as situações, né? Nós falamos nas marteladas, que provocam desequilíbrio, que pode provocar uma doença, né? Nós falamos a respeito da programação, porque se você pegar no livro Missionários da Luz, capítulo 12, tá? Nós vamos ver que quando nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório, nós vamos ter a possibilidade também, tem até uma situação que a pessoa pediu uma certa doença, são chamadas dor auxílio, que vem para nos deixar abandonar determinados lugares, para a gente ter dificuldades de não cair no passado de novo. E tem situações que são kármicas, eu vou comentar daqui a pouco o caso de Aulus, que ele no passado, numa vivência dele em Boêmia, ele colocou, né, ele furou, depois o florete, no pulmão de uma pessoa. Só que esse crime ninguém viu, passou, mas ficou na sua consciência, né? Ficou na sua consciência. E ele veio e acabou tendo problemas
lá de tuberculose exatamente nessa encarnação. Então, são vários os processos, tá? Então, assim, a doutrina vai explicando isso e a gente vai entendendo que não dá para falar é A ou B ou C, tá bom? Mas já dá para a gente ter uma ideia. São muitas as circunstâncias, não é? Mas, normalmente, como você colocou, uma desencarnação assim, tão aparentemente para nós prematura, ela vem em função realmente de compromissos do passado, né? E nós pegamos, se estudarmos também, né, lá no livro lá na frente nós vamos estudar, né, principalmente de crianças, eles colocam que muitas vezes vem para que os pais provocar um despertar nos pais. Aí a gente vê que pessoas mudam de vida quando tem esses pequenos seres, esses pequenos corações dentro do seu lar, e depois ele começa, quando essa criança vai na realidade, ela está chamando o pai para um despertar espiritual, né? Então, são várias situações também. Isso aí. E, Cleidson, já que a gente está falando nessa questão da lesão, que você disse que ele provocou lá no passado e teve repercussão agora, Kardec pergunta, por que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que as lesões que são provocadas em outros órgãos? Bom, a resposta que os espíritos dão a essa pergunta, né, diz o seguinte, novamente, o coração é máquina de vida, não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais, né? Então, se nós olharmos o coração, imagina uma pessoa tem uma parada cardíaca, né? O que as pessoas fazem? Elas vão bombando o coração, fazendo pressão para que ele continue pulsando, e começam a fazer respiração boca a boca, para que ele possa receber oxigênio, receber o nitrogênio, receber os gases, né, para que tudo isso vá alimentar as células, porque senão as células vão morrer, sem alimento, sem oxigênio. Então, ficamos imaginando que essa nutrição, toda essa circulação tem que chegar até todas as células do nosso organismo. Olha como é um processo complicado. Pensando desse lado também, nós sabemos que é fundamental também manter esse princípio vital, essa energia vital, também nas células, que eles falam que elas ficam imantadas, elas ficam cheias desse princípio para que tenha a vida. E aí nós poderíamos pensar que existe também uma rede de distribuição energética para todas essas células, para esse fluido vital poder circular. E como é que ele vai fazer isso? Como é que é esse processo? Então, André Luiz nos explica que tem determinados centros de forças, vórtices energéticos, né, que conseguem fazer essa distribuição. E o principal para essa alimentação, ele fala que chama-se o centro de esplênico. Tá? E ele é o responsável por essa distribuição. Assim como o coração, ele para vitalidade. E vórtices energéticos, o que é isso? A gente fala, parece bonito, né, Carlos? Mas vórtices energéticos, você está no rio, né, no mar, alguma coisa, de vez em quando você vê fazer umas ondinhas, na verdade, umas vórtices energéticos ali, são vórtices. Se você pegar, vamos pegar uma imagem bem para deixar claro o que são esses vórtices energéticos. Se eu pegar um tanque, encher de água, e eu for lá e tirar o sifãozinho ali, eu vou ter uma diferença de potencial entre a água de baixo, que tem menor energia, e a água de cima. E como é que essa de alta energia vai chegar na de baixo? Como que acontece? Começa a criar os vórtices energéticos, né? E ele vai entrando de uma região de maior energia para uma região de menor energia. Então, o nosso corpo espiritual tem esses vórtices, né? Esses vórtices que têm frequência, por isso que a gente fala em frequência, porque se eu manter a altura, a velocidade de rotação é a mesma. Cada uma com uma altura, cada uma com uma frequência. Então, são esses vórtices que vão fazer a distribuição. Isso é conhecido há milênios, né? Os chineses chamam de Qi, essa energia vital, os hindus chamam de prana. Então, é um processo que algumas pessoas que têm evidência conseguem ver todos esses refluxos de energia. Tá? Então, seria essa a ideia. Muito bom, Cleidson. Lembrando a todos que estamos estudando juntos, né, o Livro dos Espíritos, que toda essa questão energética
e também por essa palavra aí que Gleidson hoje inaugura aqui no estudo, do perispírito, né? Tudo isso vai ser retomado mais à frente, porque isso tudo, essa contextualização toda tem a ver também, a gente vai voltar nesse assunto dos fluidos, né, das energias vitais. Íntima conexão com um estudo sobre o perispírito também e esses centros de força, né? Mas, Marlene, falando nisso, eu quero te propor a próxima pergunta, também te colocando uma questão aqui, que nos aparece aqui no chat, levantando uma questão interessante. Sabendo que o fluido vital, né, integra o corpo biológico, como fica esse fluido vital do suicida em relação ao espírito? Só para dar uma palhinha, porque esse assunto vai ser tratado mais à frente também, né? É na mesma lógica do que a gente colocou aqui, no sentido de que você tem o corpo, você tem os órgãos em funcionamento. O que vai causar a morte? É a falência, né, desses órgãos e do funcionamento desses órgãos. Quando isso acontece, quando um desses órgãos acaba falindo, ou porque você ficou velho, né, o desgaste, ou porque houve um acidente, ou porque, por alguma maneira, você lesou esse órgão, aí você não tem mais aquela possibilidade do fluido vital passar por ali, né, porque você interrompeu esse processo e ele vai se extinguir, vai se recombinar e ele vai se extinguir, como ele diz ali na pergunta que a gente já viu, ele vai voltar para da onde ele saiu, aquele fluido. Porque lembra que o fluido vital é uma recombinação, uma combinação a partir do fluido cósmico universal, que é a partir dessa combinação, quando a gente vai encarnar, ou quando um ser orgânico vai assumir a vida ali, essa combinação vai ser importante para disparar esse processo. Aí você ele está funcionando. Quando você interrompe por algum motivo, aquele fluido, aquela combinação deixa de ser, você não tem mais aquela combinação sendo, né, formada para fazer aquele fluido para dar aquela vida no corpo. Então, o que acontece? Você lesou aquele órgão, né? Você quebrou o funcionamento do órgão e também do fluido que estava ali. Ele, então, vai voltar para a massa, de onde ele saiu, daquela combinação inicial. E esse estancamento energético, evidentemente, também carrega sensações perniciosas para o próprio espírito. Depois, né? E é para a gente pensar assim, isso como todos os processos do corpo, que também sofreu esse corte, também o princípio vital. E como a gente pensa, tem que pensar isso que ela acabou de dizer, Cris. Não podemos pensar disso de maneira isolada. A gente não pode deixar de pensar no espírito, né, no perispírito, de todos os processos que estão envolvidos nessa encarnação, né, nesse momento. E aí, pensando que quando a gente vem, a gente reencarna, a gente tem um planejamento, né, encarnatório para o nosso corpo, na elaboração, na constituição do corpo, e também do princípio vital, que faz parte dessa constituição. Tudo isso, né, diante de uma situação dessa, acaba sendo lesado, acaba tendo um outro caminho, né? E com certeza, você vai sentir aí as consequências, né, no desviar aí da matéria, né, naquilo que estava proposto e que você, de alguma maneira, cortou, e o espírito também, com certeza. Depois a gente vai ter oportunidade aí no estudo de avançar um pouco mais, né, nessa questão espiritual. Isso aí são cenas dos próximos capítulos, Marlene. Mas é importante ver do espírito, né? É interessante ver como é que a matéria, como é que a gente vai trabalhando e lançando mão da matéria para esses propósitos que a gente tem na reencarnação, né? Vai nos servindo e nos ajudando. Maravilha. Claro, não só pode como deve. Não, a Marlene estava falando, né, exatamente de todo esse processo, e a gente tem que saber da diferença entre morte e desencarnação, né? Porque a morte é um processo do corpo físico, né, que já está sem a sua capacidade orgânica, houve uma múltipla falência. Isso é a morte, corpo físico. Desencarnação é a retirada do espírito do corpo. Então, a morte não provoca necessariamente a desencarnação. São processos distintos, né? Exatamente como a Marlene falou. Uma coisa é o corpo físico, outra coisa é o espírito. Ô, Cris, queria chamar a atenção que o Cleiton acabou de responder a pergunta do João Tadeu Costa. Ele disse, apesar do nosso irmão
Cleidson nos adiantar um pouco quanto à inteligência e algo mais, e estudando vida e morte, afinal, o que é a morte? Ele acabou de responder agora. Tá certo? Ótimo. Ótimo. Que bom, que bom. Pode seguir, Olha, Cris. então, vamos seguindo, então, para Marlene, a quantidade, a gente vai tratar aí agora desse quantum, né, de fluido vital, ela é a mesma em todos os seres orgânicos, Marlene? Não. Então, justamente o que Kardec vai trazer para nós de reflexão aí nessa questão. Essa quantidade do fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos, ela vai variar segundo as espécies e não é uma constante em cada um dos indivíduos ou na mesma espécie. Isso faz muito sentido, né, a partir do que a gente viu. Se todos os corpos, né, orgânicos na Constituição são feitos de combinação da matéria e são diferentes, quer dizer, o princípio vital que participa, o fluido vital que vem e vai ser desenvolvido em cada um desses corpos, também é diferente, porque ele também vai atender à necessidade, à especificidade daquele corpo. Então, ele começa trazendo e deixando isso bem claro. Não, vai variar mesmo, segundo as espécies, e cada indivíduo de cada espécie. E aí a gente pode fazer uma analogia para entender isso também, né? Quando a gente faz uma viagem, por exemplo, a gente não faz um planejamento. Então, eu sei, eu vou daqui até São Paulo, então eu vou precisar, por exemplo, de X litros de gasolina, né? Então, eu faço todo um planejamento para aquela viagem toda que eu vou fazer, o quanto que eu vou precisar e vou me preparando para ela. É mais ou menos isso no planejamento para a vida, né? A gente tem uma ideia do corpo, do que eu vou precisar, e também desse fluido vital que vai estar presente ali. E aí, é claro que dependendo do meio de transporte que eu escolher, eu vou precisar usar mais, eu vou usar menos. Quer dizer, aquela gasolina que eu reservei pode ser que não dê conta, pode ser, olha, eu devia ter reservado um pouco mais, né? E aí Kardec vai continuar a explicação aqui, trazendo mais um detalhe. Ele vai dizer, alguns seres aí, que se acham saturados desse fluido, enquanto outros possuem quantidade apenas suficiente. Daí que, para alguns, a vida é mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. Então, é o caso dessa viagem, né? Vamos pensar que você vai levar uma reservinha a mais, uma reservinha a menos. Agora, é interessante que, dependendo do abuso do motor que você fizer na viagem, por exemplo, se eu acelerar demais, né, eu vou estar gastando mais rápido aquela minha reserva que eu tinha ali, né? E isso faz parte desse pacote que é organizado quando a gente tem esse preparo para a vida, né? Tudo isso faz parte desse pacote. Então, é pensar que quando vai reencarnar, a gente tem o germe material, desde a fecundação, tem aquelas combinações que originaram aquele corpo, e a partir desse elemento extraído do fluido cósmico universal, tanto para o corpo quanto para o princípio vital, também vai ser adequado às necessidades do ser, que vai, então, começar a se desenvolver aí como fluido vital a partir da ação dos órgãos, né, que já vão sendo colocadas em funcionamento e vão se desenvolvendo. Muito bem, Marlene também acabou de responder a pergunta da Dalva Bastos. Por que alguns indivíduos vêm saturados de fluido vital e outros não? Isso depende, não é, da programação, das condições. A Marlene explicou agora, não é? E alguns ativos são mais ativos, outros menos ativos, e também já entendemos aqui da conversa que quando a matéria, não é, ela falece e o princípio vital ali está ligado ainda, não é? Normalmente resta uma quantidade de fluido, normalmente. A desencarnação se dá pelo desgaste do fluido, mas normalmente há um resíduo. E então isso é dispersado na natureza, como a Marlene explicou. E também no suicida, o que acontece? Ele rompeu de repente com a programação e havia fluido vital ainda, vamos dizer, para 30 anos pela frente, segundo a programação. Esse indivíduo, ele está sobrecarregado desse fluido, sofrendo contragolpe, não é? E aí pode acontecer várias coisas. Se ele tem méritos de auxílio por outras situações, ainda assim, tendo cometido o suicídio, vai ser auxiliado. Mas se ele não tem méritos, não fez esforços, não ajudou ninguém, não fez o bem para o próximo, ele poderá cair nas malhas daqueles com os quais ele sintoniza, correto? Que podem ser espíritos que se alimentam desse fluido residual dele.
e ocorre um processo chamado de vampirização que a gente vai ver mais à frente, tá certo? Sem se assustar, mas suicídio não é bom para ninguém, tá bem? Não é mesmo, não é solução para nada. Nós precisamos conversar muito a respeito do assunto para entender o que é que acontece, não é? Então, aqui na sequência, Cleidson, quando a gente lê o comentário de Kardec ainda na 70, nós vemos que os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade, como a gente já foi vendo aqui, não é? Que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Então, eu queria que você desse mais uma comentadinha sobre isso para ficar mais claro para o pessoal, pode ser? Pode. Vou ainda dar o complemento ainda, que ele continua com um comentário, né? Aí a gente retoma. Diz assim, mas que quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente de lhes transmitir o momento da vida e o ser morre. Então, nesse comentário de Kardec, Campetti, eu vou pegar alguns trechos aqui, tá? Quando ele fala assim, nos trechos de certas lesões, tá? Então, vamos imaginar um corte, que vai ser o exemplo que eu vou dar daqui a pouco. Ele normaliza, olha só, esse fluido vital normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Ele tem essa capacidade. Como assim? Tem uma doutora Justa Smith, ela era uma freira, e ela estava estudando, fazendo seu doutorado. E ela fazia o doutorado dela trabalhando com enzimas. Enzimas são proteínas que controlam a velocidade das reações. Nós temos aqui na boca, né, na saliva, a amilase, que ela vai quebrar o amido em açúcares menores. Então, ele tem essa facilidade. O que ela fazia no seu doutorado? Essa doutora Smith, ela trabalhava assim, um campo magnético poderia aumentar a ação das enzimas. E ela conseguiu provar que se você vai aumentando o campo magnético naquele corpo, a ação enzimática aumenta. E aí ela ficou sabendo que tinha um que eles chamam de curandeiro, a gente chamaria de médiuns de cura, né? Que trabalhos publicavam que ele, com as mãos sobre feridas no dorso dos ratos, acelerava o processo de cura. E em determinadas pessoas aumentava o crescimento até de determinados vegetais. Começa a capacidade fluídica. Aí ela falou, bom, deve então ter alguma coisa no processo enzimático. Chamou ele e começou a trabalhar. E ela viu que realmente, exatamente ele com as mãos, impondo ali, né, segurando, ele conseguia aumentar a taxa de crescimento enzimático. Mas ela começou a perceber também, ó, que curioso, que alguns aumentavam e outros diminuíam. Não faz sentido. Por que uns aumentam e outros diminuem? E ela ficou doida, e ela só entendeu o seguinte, se ela imaginasse a ação dessas enzimas dentro das células, que aumentar a atividade de umas favorece a saúde, e diminuir a atividade das outras favorece a saúde. Então, não importa o sentido que toda vez que essa pessoa impunha essa vitalidade toda, o fluido operava no sentido de sempre preservar a saúde. Veja bem, exatamente o que eles estão falando aí, né? Porque ela tem essas propriedades. Então, essas propriedades são maravilhosas, estão dentro de nós, e nós é que não podemos deixar o nosso corpo em desarmonia, não é verdade? É isso. O Cleidson, depois desse seu comentário, eu quero poder incluir aqui uma pergunta da Cris Cunha, que tem a ver um pouco com isso que você acabou de explicar, né? Quando se fala em seres orgânicos, e eu acredito que aí estão incluídos, aliás, os seres humanos, animais e vegetais, o estudo de hoje se refere somente aos homens e animais, e a pergunta da Cris é a seguinte: como ficam os vegetais e as plantas? Seriam eles sensíveis também, os vegetais, a esse fluido vital e a essa, digamos assim, essa seção de fluido vital para com eles? Vamos lá. Posso juntar aqui, há uma também da Cris Cunha que está relacionada nos tratamentos fitoterapia. O princípio ativo das plantas é fluido vital? Está relacionado com as plantas.
Como a Marlene falou, existem diferenças entre os fluidos, né? Os animais, os vegetais, mas eles têm o mesmo, vamos dizer assim, um princípio ativo que é a vibração, né? Esses corpos estão em vibração. Tudo a água está vibrando, todos nós, os corpos, estão vibrando, certo? Então, pegando a primeira pergunta ali, lá na frente vai ter um estudo no Livro dos Espíritos só dos vegetais, só dos animais, reino vegetal e reino animal. Tá? Então, a gente vai discutir tudo isso ainda lá na frente, certo? Agora, se nós pegarmos esses determinados princípios, essas energias que estão na natureza, né? Se você pegar, por exemplo, o Bach, né? Ele era médico, tinha problemas no estômago, ele começou com a mediunidade dele, sair no orvalho, e começou a pegar determinadas gotas que estavam nos vegetais, e a partir daí ele conseguiu obter cura. Mas se você pegar estudar mesmo as instruções que ele dá, ele diz o seguinte, que o principal é manter a harmonia mental, não pode ter desequilíbrio emocional, né? E aí, esses outros tratamentos, é claro que auxiliarão, né? Mas o fundamental mesmo é esse estágio vibratório. Então, como que funciona isso? Lembra que eu falei dos vórtices energéticos? Ele tem determinadas frequências. E depois, se a gente tiver algum problema, ele dá uma viradinha. A ideia é, com esses elementos, chegar na frequência para corrigir, mais ou menos isso, tá? Tanto é que, se você pegar na homeopatia, se você dividir por 10, dividir por 100, de 100 é mais ativo. Se dividir por 1000, é mais ativo ainda. Estranho, porque para nós não seria. É porque ele está trabalhando com a energia vibracional daquele elemento. E não é à toa que a homeopatia dá a esse processo o nome de dinamização. Exatamente, fazendo referência a essa questão do dínamo, né? Da produção energética. Olha, seguindo aqui, fazendo gancho com o que o Gleidson acabou de colocar, eu vou também aproveitar uma pergunta aqui do nosso chat. A Dani Monteiro, Marlene, logo na sequência, depois a gente continua aqui na nossa programação. A Dani Monteiro pergunta: quais são os comportamentos ou condutas que fazem aumentar ou diminuir o nosso fluido vital? Muito boa pergunta, né? Eu acho que isso faz parte de todo o equilíbrio que a gente tem que ter e pensar quando a gente está encarnado, né? Porque a gente está falando do princípio vital, mas a gente vai olhando para a matéria como um todo, né? Como a gente viu, então, tudo aquilo que a gente tem que fazer pensando no bom desenvolvimento dessa ferramenta que a gente tem, que é o corpo, a gente pode expandir isso para o fluido vital também, né? Então, a gente pode pensar na questão da alimentação, de exercício físico, e tudo que a gente faz para o corpo. No fluido vital, a gente também tem alguns elementos que a gente pode direcionar e que tem a ver com o pensamento, com a vibração, tudo isso que o Cleidson está falando, né? Com a forma como a gente lida com tudo isso, né? E, de novo, a gente não pode separar o espírito, agora mais do que nunca, né? Dessas questões na matéria, porque, na verdade, quem comanda toda essa máquina é o espírito, né? É ele que vai definir e dizer como ele pode fazer. Então, acho que a gente pode pensar no sentido de preservar essas forças, né, no sentido de não abusar, né, de nada daquilo que a gente tem disponível aí no nosso organismo. Então, pode preservar e pode trabalhar no sentido de melhorar para que a gente possa efetivamente usar aí o nosso corpo como ferramenta. Mas aí eu deixo aberto, aí eu tenho a impressão que talvez vocês possam contribuir também com algo mais aí, porque essa pergunta, sinceramente, eu nunca tinha pensado nisso. Acho que vocês podem nos ajudar. Cleidson, quer comentar alguma coisa? Eu vou fazer um comentário quando a gente falar a respeito da reposição ou não desses fluidos. Então tá. Vamos responder isso, né, Carlos? Pode ser aqui então, olha, a seguinte pergunta é: a quantidade de fluido vital pode se esgotar? Então, a resposta, isso está no, quer dizer, um comentário, né, a quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. E agora, a seguinte pergunta vai alcançar vários questionários que o pessoal está fazendo no chat. Como pode ser reposto o fluido vital dos seres orgânicos, então? Pela alimentação, né? Quando nós estamos nos alimentando, nós também estamos pegando parte, né, desse princípio vital.
pela respiração. André Luiz fala da importância da respiração, né? Ele chega a falar quase que 70%, é muito importante esse fluido que nós estamos pegando na respiração. Inclusive, os hindus falam muito desse plano, né? Dessa parte na respiração, super importante. Também nós podemos trocar. Quando nós estamos próximos, quem tem menos acaba doando para quem tem mais naquele momento, né? Pode ter isso. A gente vai comentar ainda a respeito disso ali na frente, tá? E também o Torres Pastorinos, por exemplo, diz que pelo centro de força esplênico a gente consegue também buscar esse fluido, né? Parte desse fluido vital para nós. Então, são aqueles, vamos dizer assim, de manutenção. Por isso que eu tenho aquele exemplo da pia, tá? Lembra dos vórtices? Se eu não colocar água, roda e desce e acaba. Então, eu tenho que ficar pingando ali. Vamos imaginar que eu tenho que manter um certo fluxo. Então, existe o fluido vital que vem, né, que a Marlene falou como se fosse um combustível, que eu coloco ali, tem uma certa altura, e eu vou repondo essas atividades. Porque para não poder chegar no esgotamento. Né? Por quê? Pode gerar doença, pode gerar até morte quando esgotar tudo. Tá? Então, seriam por essas maneiras que a gente pode aumentar essa quantidade de fluido vital. Marlene, vamos aqui para a próxima questão. Kardec afirma que o fluido vital se transmite também, né? De um indivíduo para outro. Como é que isso ocorre? Aí, no comentário referente a isso, ele vai deixar destacar bem que aquele que tiver, né, em maior porção pode dá-lo a um que o tem menos. Em certos casos, até prolongar a vida daquele prestes a extinguir-se. Eu acho que a gente pode pensar aqui que o mais comum que a gente já, né, conhece, já ouviu, é a transmissão de passes, né? Que pode ser a doação do fluido vital aí do próprio encarnado, pode se realizar da maneira, né, do próprio encarnado fazer essa transmissão desse fluido magnético. Pode ocorrer também pela transmissão aí do fluido do espírito, que pode manipular e fazer atribuir, né, esse fluido, ou pode ser misto também, uma combinação de fluidos aí do encarnado e do espírito. Mas é importante a gente destacar isso, que o Cleiton até já falou aqui também, que é a questão do papel da vontade e da qualidade desses fluidos, né? Isso é essencial. Então, se você abusa disso, né, da sua vida, o que você faz com a sua vida, e os seus pensamentos, tudo, você está, de uma certa maneira, afetando isso também, os fluidos. E aí não é interessante você fazer isso. Então, doar esses fluidos se você não está bem, né? Então, a gente tem que cuidar disso. Outra coisa é que a gente não precisa ser médium para fazer isso. Eu acho que é uma questão bem interessante que a gente vai aprendendo, porque todo mundo está sujeito à matéria, todos temos, é como mediunidade, né? Todo mundo tem, em alguns é mais ostensivo, em outras menos, né? Então, dessa maneira, a gente tem isso também. E mostra como é que é importante se viver junto e como a gente pode, muito mais do que a gente imagina, ajudar o outro que está do nosso lado. Às vezes a gente faz isso sem se dar conta. Uma pessoa está sentindo, né, problemas e vem falar com você, eu não estou me sentindo bem. Às vezes aquele contato, você está junto com ela, aquele pensamento, aquilo que você está ajudando a fazer essa emissão aí desses fluidos para ela também, né? E aí a gente pode lembrar também de todas as outras maneiras que existem. A gente pode lembrar, por exemplo, da água fluidificada. A água fluidificada tem a ver com manipulação de fluidos, sim, né? E que podem ajudar a pessoa que vai receber, né, aquilo por meio da água fluidificada. Então, a gente tem a prece também, a gente tem muitos meios, né? O importante é a gente não achar que isso é isolado, separar de todo o resto, a gente tem que olhar a pessoa inteira, né? E a gente entende, quando a gente olha para o espírito, olha para o corpo, para a matéria, por tudo isso que envolve, né, no processo aí da evolução, a gente vai entender que cada coisa tem o seu papel. E aí a gente entende que isso é muito, muito articulado. E a gente pode, sim, lançar a mão disso, né, para receber e para doar esses fluidos. Interessante que a Marlene colocou. A Rosa Maria Benedetti, ela disse assim: então podemos dizer que uma pessoa que sente falta de energia, apatia, desânimo, está com desgaste do fluido vital pelo estilo de vida que escolhe?
a Marlene comentou logo no início, né, que o abuso, a pessoa que, por exemplo, fica pelas madrugadas, não dorme o suficiente para repor, não é, Marlene? E então pode haver um desgaste, não é, Cleidson, também da energia, não é, pelo abuso, pelo não cuidado, pela alimentação inadequada, não é, não feita com regularidade. Tudo isso pode levar, né? Com certeza. E aí não é só, né? Porque a gente não está sozinho. De novo, tem outros fatores, né? Às vezes esse abuso, essa indisposição também nos leva a atrair pensamentos, vibrações negativas que estão ao nosso lado. Então, não dá para a gente falar, não, isso aqui é só o problema do princípio vital. Não é. É tudo, né, que nos constitui. É a forma como a gente pensa, como a gente lida, né, as expectativas que a gente tem. Então, a gente sempre bate nessa tecla aí. Todo pensamento, né, que a gente emite, como é importante a gente manter uma vibração elevada para que a gente consiga trabalhar tanto com o nosso organismo, tudo que diz respeito ao corpo, mas também com o espiritual que está à nossa volta. Isso é um pacote completo. Então, bobagem a gente pensar, não, é achar, né, a causa única está aqui, não está, é um montante. Mas você tem razão, se você está indisposta, por exemplo, vamos cuidar para melhorar, vamos nos alimentar melhor, vamos fazer um exercício, vamos falar, vamos, né, animar, vamos bola para frente, porque isso vai nos ajudando a sair desse estado de apatia. O movimento também ajuda a repor, não é? Sabe, Cris, o que me fez lembrar o que a Marlene estava comentando, de um caso acontecido com o Chico. Disse que ele ia caminhando pela rua, encontrou com uma senhora, né? E a senhora olhou assim para ele e disse assim, ai, Chico, mas você é tão bom! E ele viu a energia saindo dela, as palavras, não é? A emissão que ela fez, envolvendo ele num fluido maravilhoso. Não é? Aí ele pensou, meu Deus, se ela tivesse dito que eu sou tão ruim, como é que seria? Então, a gente precisa, né, cuidar daquilo que a gente pensa, que a gente fala, que a gente sente dos outros, porque isso emite energia para as outras pessoas. E nós somos responsáveis por isso, não é? Então, até aí também há uma alimentação recíproca das vibrações que a gente troca. Muito bom, Marlene. Isso aí, Cris. Muito bom. Olha, estou me lembrando aqui de André Luiz, né? Vivemos imersos em um universo de vibrações. E nesse processo que Marlene acaba de falar, e usando também o seu exemplo, Carlos, também acontece. A vida desregrada, o vício, né? O alcoolismo, tudo isso provoca também a sangria, né? Os parasitas espirituais, que sugam da gente a nossa energia vital também. Não só o desgaste dos neurônios, né? No caso aí do álcool, como também essa parasitose espiritual. Então está tudo integrado, né? Tá tudo. Por isso que Joana de Ângeles usa a expressão homem integral, porque está integralizado ali, está tudo junto, né? Mas sigamos, meus amigos. A próxima questão é para o Cleidson, né? Isso. Carlos, você quer formular a questão para ele? Não, pode fazer para Cleidson. Então, a vida, Cleidson, prestes a extinguir-se, pode ser prolongada pela recepção de uma dose extra de fluido vital? Muito boa essa pergunta, né? Mas antes, Cleidson, se você me permite, eu queria falar um pouquinho também dessa troca, né? Que lá atrás eu falei, uma delas é a troca, conforme eu estou no meio, né? E lá na Gênesis, Kardec, ao analisar a cura da mulher hemorrágica, né, nos traz um exemplo muito claro disso, e ele faz como que isso ocorre. Porque, para quem não lembra da passagem, Jesus ia andando, né, e a mulher toca nas vestes dele, e ele sente uma virtude sair de mim. E naquele momento, ela que sofria, né, dessa hemorragia há 12 anos, né, quer dizer, um ciclo enorme, ela se cura instantaneamente. E aí Kardec vai explicar isso. Aqui, toda essa troca fluídica, ela pode acontecer de duas formas. Ou como uma bomba calcante, quer dizer, eu estou emitindo com muita intensidade. Como ela pode servir também como uma bomba aspirante, conforme o meu desejo, né? Conforme a minha vontade, eu consigo aspirar. E da qualidade dos fluidos. É um terceiro elemento. Então, a qualidade dos fluidos de Jesus, claro, provoca curas o quê? Instantâneas. Talvez a qualidade dos nossos fluidos, a coisa vai lentamente, mas a qualidade também está
principal nesse processo. Eu fico imaginando também naquelas casas de orações, aqueles templos que a pessoa fica gritando, orando, e orando, aquele monte de gente gritando, orando. Quanta coisa deve acontecer ali, né? Quanto ajuste, quanto equilíbrio. Jesus já disse, onde dois ou mais tiveram meu nome, lá estarei. Então, esses processos acontecem, né? Durante essa exposição muito grande. E às vezes a gente acha que acontece só em casa espírita, né? Então, um grande equívoco, porque isso é uma lei natural, isso é uma lei universal, né? Uma lei cósmica. Tá? Então, agora, voltando para falar a pergunta, né, da Cris, a vida prestes a extinguir-se pode ser prolongada pela recepção de dose extra do fluido vital, tal da moratória, né? Os autores espirituais, Manuel Filomeno de Miranda e André Luiz, contam casos dessa possibilidade. Tá? E um deles, Manuel Filomeno de Miranda, no livro Painéis da Obsessão, fala de Argos. Argos é aquele que estava com tuberculose, né, por causa de um processo do passado, uma mancha, né, no seu pulmão, porque ele teria lesado o pulmão do outro, e ele pediu mais tempo, estava programado para ele ser retirado naquela noite, que ele ia fazer uma cirurgia, inclusive. E aí, através de pedidos, houve uma conversa e acabaram cedendo para ele algum tempo para ele terminar um trabalho. E aí, quem tem esse livro, quiser ler, a gente vai ver que não é uma coisa tão simples assim. Eles retiram ele, levam para um outro centro, como se fosse um hospital, cheio de máquinas, né, com várias pessoas envolvidas, para poder dar um pouco mais desse acréscimo de fluido vital. Aí o que a Marlene falou, essa gasolina extra, um pouquinho mais. Né? Então, vejam bem, nós temos um que ele está, vamos dizer assim, é a altura, lembra a altura da rodinha? É aquela altura, ele está programado já, que eu recebo no nascimento, no meu planejamento reencarnatório. Mas eu ainda tenho que estar buscando esse fluido vital para essa atividade energética todinha do meu corpo, né? Corpo físico e, como nós vamos estudar lá na frente, esse corpo espiritual. Então, existe essa reposição. Portanto, foram lá e injetaram. E é um processo, gente, eles falam que não é tão comum e exige grandes trabalhadores para fazer isso. Tá? E existe um outro caso também, que a gente vai relatar aqui, que André Luiz conta no livro Breios da Vida Eterna. É o caso da Albina. Isso aí. E é bem interessante esse caso da Albina, porque ela também está já com o corpo fraco, né? Está prestes a desencarnar, e começam a ter preces da Terra, pedindo intercessão. Né? E vão ver que é tinha uma criança que está lá pedindo. Criança, aí que está, né? A gente está vendo a criança, mas não vê o tamanho espiritual dele. Né? A gente não vê, a gente vê uma criança, mas não vê o tamanho espiritual. E aí ele pede por quê? Porque a filha de Albina, Lloyd, ela estava com uma criança no ventre, estava prestes a dar luz, está próxima ali. E a morte da mãe poderia complicar. E essa menina tinha enormes compromissos, né, com a humanidade. E por causa desses compromissos, para não ter, né, problemas, né, de fazer todo o processo reencarnatório de novo, foi dada essa moratória. Mas o que a gente tem que pensar? Não adianta ficar, não, moratória. Gente, o interesse é coletivo, da coletividade. É isso aí. A gente tem que, tipo assim, tem vidas de pessoas que é boa, mas só para elas. Né? É boa, mas para elas. Mas que bem que ela tem feito para a humanidade, que bem coletivo. E até no livro Ação e Reação, eu achei fantástica, tá? Eles estão discutindo, falam assim, o que é o bem e o mal, né? E Sâncio fala assim, ó, sem aqueles processos filosóficos, tal, que é um processo filosófico profundo, saber o bem e o mal. Ele fala o seguinte: o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós. Que definição fantástica! O que é o mal? É o bem unicamente para nós, eu estou criando o mal. Expressando-se no nosso egoísmo, na vaidade, na insensatez e no orgulho. Aí pergunta, então, ministro, o que é o bem? Falar o bem, desse modo, a nossa decidida cooperação com a lei em favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe renúncia mais completa. Que fantástico isso, né? Então, observem que
existe essa possibilidade, pelo menos os autores espirituais nos dão alguns casos, eu trouxe 2 aqui para a gente estudar, né? E que ocorre sim, mas não é um processo assim, não, vou dar um passe e ele vai ter essa moratória. É um processo um pouquinho mais complexo, como eu disse, eles levam em determinados locais, tá bom? Tem que ver as razões, né? As razões. Aqui o Érico Oliveira fez uma pergunta que você acabou de responder também agora. Isso. E quanto à questão da moratória da vida física recebida por algumas pessoas em relação aos fluidos. Os fluidos são agregados nesse processo que não é simples, que o Cleidson explicou, e também vai depender muito. Não vai ser feito pelo meu egoísmo. Agora eu quero viver mais 5 anos. O meu mentor, eu vou pedir, ele vai dar mais 5 anos de fluido para mim. Não vai ser desse jeito, de jeito nenhum. Vai ser naquelas situações descritas pelo Cleidson para o benefício da humanidade, não é? Então, aqui houve uma pergunta que já está respondida também da Fernanda Lopes. O que acontece com o fluido vital das pessoas vítimas de acidente, não é? Aí a gente já comentou, do suicida é parecido. Vai depender da circunstância. Depende da pessoa, da vida dela, do comportamento, dos créditos. Normalmente, quando acontece um acidente desses, a assistência espiritual, se há desencarnação, os fluidos são dispersados da natureza, como numa desencarnação normal. Mas se a pessoa ela é vítima de um acidente provocado por ela, por incúria, por descuido, até tirou a vida de outros por causa do descuido dela, é uma pessoa que não tem créditos, então ela ficará entregue à própria situação, até aprender as consequências de ser inconsequente. Então, poderá não haver dispersão, ela sofrer as repercussões do fluido e, inclusive, ser abusada pelos espíritos que vivem desses fluidos, porque são desequilibrados, ainda não se encaminharam para a realidade espiritual, não é? Cris, como nós terminamos as perguntas, vamos um pouquinho aqui ainda nessas que o pessoal fez, não é? Agora, aí para Marlene, o Cleidson. Tem uma pergunta bem interessante aqui, só para a gente reafirmar alguns conceitos para Marlene. Marlene, a Sueli Camilo pergunta o seguinte: tem a ver com fluido vital a pessoa passar mal com a aproximação de outra pessoa? Vamos fazer a distinção aí de irradiação mental e fluido, só para ficar bem claro isso. Isso. É importante, senão tudo agora vai ser em função, né, do fluido vital. Eu acho que a gente precisa lembrar que o nosso pensamento, da mesma forma como o som passeia, né, pelo ar, o nosso pensamento, ele passeia pelo fluido vital, né, pelo fluido cósmico, ele vai caminhando, aí é esses os caminhos que ele vai percorrendo. E isso vai atingindo todos que estão à nossa volta também. Então, a gente não está sozinho no mundo, né, e aquilo que eu estou pensando, eu estou emitindo, isso está presente, né, porque ele vai atuando e vai se manifestando por meio do fluido cósmico universal. Então, a gente precisa estar cuidando disso. Eu posso perceber essas emissões das pessoas à minha volta? Posso, a gente pode ser sensível, estar aberto aí, principalmente se a gente está na mesma faixa vibracional dessas outras pessoas, né? Aí a gente pode sentir esse baque. Então, a gente tem que estar sempre sujeito, a gente é vítima disso? Não, porque a gente também pode controlar, né? E manter os nossos pensamentos, manter as nossas vibrações de tal maneira que a gente não se afete negativamente. Então, você pode estar sensível e perceber esse tipo de emissão de vibração das pessoas à sua volta, ou até de espíritos desencarnados que estão à nossa volta, a gente pode perceber, mas a gente não precisa ficar vítima à mercê desses pensamentos. A gente tem como se libertar, procurando melhorar o nosso pensamento, a nossa faixa vibracional, elevando o nosso pensamento. Aí a gente não vai se afetar por esses pensamentos aí, por essas emissões que as pessoas à nossa volta vão emitindo, viu? Olha, Elis Patrícia, eu vou deixar um desafio para Elis. Ela diz assim: vou aprender melhor sobre o fluido vital. Tudo que tem vida tem fluidos, mas a planta não tem alma, ou tem? Já foi tratado em um programa anterior. Então, nós sugerimos, se a Elis não teve oportunidade de ver, ou se viu, esqueceu, dá uma olhadinha nos nossos estudos anteriores, não é, sobre o assunto que a gente já tratou, né, do princípio vital, do princípio espiritual. Então, a gente coloca rapidamente, a planta não tem alma se a gente, né, entende a alma da nossa condição. Tem um princípio espiritual em desenvolvimento ali.
não é? Conforme foi explicado. Mas isso não é suficiente, tá bem? É bom dar uma olhadinha lá, tá bem, Elis? E também mais para frente vai voltar também, né, Carlos? Esse ainda assunto vai voltar o assunto, é verdade, Marlene, bem lembrado. E a aqui mesma... tem uma outra... Oi? Carlos, só te interrompendo, só para a gente dar um retorno à Larissa também de Barros, Teixeira, para nesse mesmo processo ela recuperar os nossos encontros anteriores, porque ela pergunta o seguinte: o fluido vital é adquirido por mim mesmo, no mundo espiritual, ou eu recebo de Deus? Então, vale a pena, viu, Larissa, revisitar o programa, se eu não me engano, o penúltimo programa, quando tratamos da Trindade Universal, Deus, Espírito e Matéria, né? E aí nós desdobramos essa questão do fluido cósmico universal nesse mesmo programa. Né? Tudo emana de Deus, inclusive o fluido cósmico universal, porque Deus é o princípio de tudo, né? Causa primária de todas as coisas. E o fluido vital, ele, muito rapidamente te resumindo também, o fluido vital, ele é adquirido, evidentemente, pelo espírito encarnado, mas não apenas no estado espiritual, mas no estado sedimentado na matéria também. Né? Mas, Carlos, seguindo contigo. Sim, aqui o André Henriques fez uma pergunta, Cleidson, que é o seguinte: eu vou agregar alguma coisinha. Ela disse assim: podemos doar fluidos através da prece? E eu vou agregar, e também através do abraço? Tem toda vez que, como a Marlene falou, né, quando nós estamos fazendo uma prece, nós estamos irradiando, né, ondas, certo? E através disso, nós conseguimos emitir, né, vamos pensar assim, pensamentos positivos, mas também, às vezes, nós emitimos esses pensamentos, essas energias negativas. Qual é a diferença? Se eu estou, aí tem aqui nem rádio, se eu estou em sintonia com aquilo, eu acabo aceitando. O problema não está em a pessoa que mandou. O problema está em eu estar em sintonia com aquilo. Tá? Se eu não estiver em sintonia, dizem que retorna para quem é o dono, né? Porque é um material dele. Então, tem eu vou só ler para quem falou, um trecho do livro Ação e Reação. A prece de Alzira lograra êxito na magnetização que Druso tinha tentado e não conseguia alcançar. Olha só, se Druso fazia magnetizações fantásticas, e ele tentava e não conseguia. A prece de Alzira logrou êxitos, que essa magnetização toda não conseguia. Por quê? Depois ele vai explicar. Porque estava dotada de mais puro sentimento. E um sentimento daquele que, por eu ter passado por uma situação, aí eu volto, né, que o Carlos falou, quando você dá um abraço na pessoa. Você passou por uma situação, a pessoa está passando, está ali por baixo. Aí você dá um abraço nela, fala, meu irmão. Aí vem a misericórdia, né? Meu irmão, eu sei o que você está passando. Tá? Deus vai te dar força. Deus vai te amparar. Acredite nisso. A gente passa uma energia muito maior, uma vitalidade muito maior do que qualquer uma dessas que a gente está citando aí. Porque o sentimento é o motriz de tudo. Muito bom. Olha, tem uma pergunta interessante aqui, Edivaldo Costa, eu acho que a gente está com um tempinho ainda para respondê-la. Existe aumento do fluido vital no momento da melhora da morte? Marlene, Cleidson, como é que funciona isso? Eu acho que ele se refere àquele momentinho que a pessoa dá aquela melhorada e depois desencarna. Na realidade, se for isso, Carlos, na realidade, o que acontece? Quando a pessoa está, né, passando por esse processo da pré-morte, vamos dizer assim, a família fica muito enraizada, fica presa, jogando energias. Tem um livro chamado Voltei, que ele mostra exatamente esse processo. O irmão Jacó cria como se fossem teias sobre aquela pessoa. E ela fica, né, é do ser humano, né, é o pai, é a irmã, é o filho, e ela fica ali segurando, tentando segurar, e aí prejudica essa pessoa. Tá? Aí o que eles fazem? Dá aquele melhoradinha que a pessoa fala, agora acho que sai, aí relaxa todo mundo. No que relaxa, a equipe vem e processa, né, a morte do corpo físico, consequentemente, mais tarde, a desencarnação.
né? Porque é muita energia densa naquele local, muita energia. E às vezes eles não conseguem, né? O corpo fica ali padecendo, mas você ali naquele processo é uma rede mesmo vibratória. E aí é legal para a gente perceber como é que a gente não está sozinho, né? E como a espiritualidade está o tempo todo cuidando. Então, e aí usa esses mecanismos todos que a gente está falando e discutindo aqui, mas como é um trabalho muito articulado, né? Com a espiritualidade, né? Para ajudar mesmo, né? E aqui tem uma pergunta que já foi respondida, não é? E a gente pode encaminhar para o fechamento, não é, Cris? É da Jane Coelho. Ela pergunta também se, no caso que uma pessoa está internada, se a gente pode mandar fluidos através da oração. O Cleidson já explicou, sim, não é, também? Então, Carlos, só para mostrar uma evidência, tá? Nesses trabalhos desse curador, deixaram máquinas, equipamentos para sondar a taxa de crescimento de uma pequena semente. E durante determinado horário, esse magnetizador ficou só imaginando, né, e irradiando para aquela plantinha. O aumento foi superior a 200, não lembro bem, 200 a 300% durante aquele período. Eles estavam, acho que, a 700, 800 quilômetros de distância. Quer dizer, e aí, quando a gente fala, estou rezando, estou trabalhando todos esses fluidos, estou enviando, né? Todos, a distância. E não tem distância, né? Não tem distância. Não tem distância. Uhum. Muito bem. Cris, podemos fechar, não é? Podemos fechar, porque eu tenho que dar passe na minha samambaia aqui. Oh, meu Deus. Estou brincando, bem. As gente. plantas são sensíveis àquilo que a gente conversa com elas, exatamente, não é? Isso então, aí. já foi evidenciado isso em experiências, inclusive. Né? Isso tem pessoas mesmo. que têm uma vibração muito boa para as plantas e outras que são muito, assim, às vezes prejudicam a planta por causa do sentimento, ou não tem vinculação, indiferença. Olha como é tão interessante. Estamos todos vinculados no universo. Vamos seguir estudando, né, Cris? Vamos, então, deixar aqui para vocês, olha, na semana que vem, gente, nós teremos as questões 71 a 75A do Livro dos Espíritos, e o tema é o que o Cleidson comentou no início, inteligência e instinto, que parece que fica fora, não é da sequência, mas muito pelo contrário, evidencia a inteligência de Kardec, não é o colocar esse assunto, porque nós não somos corpos, nós somos inteligências. Então, vamos examinar essa semana que vem. Leia, por favor, examine, faça as suas pesquisas e vamos, então, aqui dar continuidade na semana que vem ao assunto. Muito obrigado, Cleidson, Marlene, as nossas intérpretes de Libras, Cris, uma satisfação imensa estarmos juntos. Marlene e Cleidson, querem se despedir? Vocês só voltarão um pouco mais depois, não é, com a gente? Sim, foi um prazer, né? Aprendi bastante com vocês e, como sempre, eu vou voltar para estar assistindo vocês que eu não perco. Toda segunda a gente está aprendendo, estudando aí, né? Com o livrinho do lado, olhando as questões, anotando. É um estudo muito interessante. Parabéns aí para vocês. Quero também agradecer aí a oportunidade de aprendizado, de estar com vocês, é um momento ímpar, importantíssimo, aproveitem, valorizem ao máximo, né, essa oportunidade que está sendo oferecida, de ter esse momento aí para voltar juntos, né, para esse livro maravilhoso, para essa doutrina, para que a gente possa aprender. O estudo não tem fim, né, cada vez que a gente volta e lê, a gente tem um aprendizado, isso é muito importante. Aproveitem ao máximo, e eu agradeço muito essa oportunidade, gostei demais de estar aqui com vocês. Satisfação muito grande, né, Cris? Um grande abraço a todos vocês que estão acompanhando, você que está acompanhando aí de casa, diferentes lugares do nosso país e até do exterior acompanhando o nosso estudo, as pessoas que vêm também depois em diferido, vêm a gravação, porque não pode estar nesse horário, vários comentam conosco, é uma satisfação muito grande, gente. Sigamos juntos e que Jesus nos ampare sempre. Muito obrigado. Obrigado, Cris. Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível
para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vem fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.